Neemias capítulo 8, versículo 9 até o 10. E Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Podem sentar. Queridos, temos nessa escola bíblica, nessa escola dominical, um tema cuja base está no livro de Neemias, um dos livros históricos do Antigo Testamento, e queremos falar sobre armas que atingem a alma e são as mais letais que nós conhecemos e que têm trazido muitos prejuízos na casa de Deus e são sempre usadas nas guerras, na política e, claro, principalmente dentro da igreja. Rebeliões, dissensões, pessoas que abandonam a fé e acabam ficando sem congregar e por aí acabam se enredando de volta ao mundo de pecado, tudo por conta de falácias, de narrativas, de fofocas, de disse-me-disse. Nós temos um hábito, antes de começar a reunião, eu estava comentando aqui com o nosso jovem Mateus, que nós temos o hábito de escutar quando alguém fala mal de nós. Alguém chega assim e diz assim: olha, fulano falou de você isso, isso e isso. E na mesma hora que nós escutamos, nós já ficamos tristes e já nos posicionamos e falamos: fulano falou isso? Ele é um mau caráter, ele é isso, aquilo, outro. E nós cometemos um erro muito grande quando fazemos isso. Por quê? Porque ainda que quem trouxe a notícia seja teu amigo, você tem que tomar um cuidado muito grande. O primeiro ponto, não deixe isso ir para o coração. Apenas escute. Falei, é mesmo, rapaz, ele falou isso? Apenas escute. E nós demos um conselho aqui. Primeiro, você duvida. Segundo, você analisa. Terceiro, você se posiciona. Muita coisa, principalmente na rede social, irmãos, é escrito ou falado fora de contexto. Principalmente corte de vídeos. As pessoas, eu já vi apologista que para mim, ele não está vigiando. Quando ele pega cortes de vídeos, de seitas, por exemplo, um apologista cristão, para falar contra a seita, denominada herética no seu conceito. E aí eles pegam cortes de vídeos, eles pegam debates pelo meio, pedaços de debates, e usam aquelas frases fora de contexto, usam falas fora de contexto, e trazem prejuízo para o reino. De igual forma, nós vamos ouvir pessoas que acabam dividindo o ministério por causa de falatórios, panelinhas, grupinhos são formados para trazer prejuízo no meio do povo de Deus. E particularmente eu acho muito interessante quando a gente lê a respeito de Neemias, todo o contexto da ida de Neemias a Jerusalém para reconstruir os muros que estavam quebrados, isso um pouquinho antes do povo retornar para a sua terra, por volta de 539 a.C., quando o povo de Israel está chegando no final dos 70 anos de cativeiro, sim? Só uma coisinha, o senhor falou o tema
Qual é o tema mesmo? Armas que atingem a alma. Sim. Aí o pessoal entra ali, aí o senhor fala assim, os males da fofoca. Sim. Não vai ficar muito mais claro pro... Os males da fofoca. Pode ser? Pode. Eu botei isso como tema. Eu deixei o tema que o senhor falou no principal lá, que é a... E aí embaixo pode colocar os males da fofoca. Aí eu coloquei esse tema assim, para ficar mais claro, o pessoal que está chegando entendeu. Para quem está chegando, irmãos, eu vou interromper aqui, porque eu vou voltar aqui no nosso apanhado, esse pano de fundo, antes de começarmos a entrar no nosso tema. Quero lembrar vocês que hoje a humanidade está sujeita ao pecado e sofrendo tudo por causa de uma fofoca que surgiu no jardim. E quem foi o fofoqueiro principal? O diabo. Estava lá na forma da serpente, e ele chega lá e faz uma fofoca contra Deus, para Eva. E a Eva fez o que todo mundo em nossos dias, ou um número alto, faz: acreditou. Ela não foi analisar, ela simplesmente escutou e cumpriu o propósito do maligno. E hoje nós enfrentamos esse problema. Por quê? Vou até adiantar isso, um julgamento verdadeiro, honesto, tem que ter 3 pessoas. Tem que ter quem acusa, né, o acusador, tem que ter a vítima e tem que ter o juiz. Claro que nesses 3, aí vão aparecer os promotores, testemunhas de acusação e defesa, advogado de acusação e defesa, blá, 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 enfim. Mas você tem que ter esses 3 principais. Numa fofoca só tem 2. Quem acusa e a vítima não está presente. Só tem o juiz e o acusador. E aí a pessoa faz a acusação, o juiz vai e o sentencia. É o que acontece na fofoca. Você escuta uma pessoa falando mal de outra, ela te condena, mas você que você vê a vítima que está sendo acusada, não está presente para se defender. Nesse caso aqui, numa linguagem humana, tá? Deus não estava presente quando a serpente falava contra ele. Estou falando, tá, irmãos? Em linguagem humana, senão alguém vai dizer, Deus não é onipresente. Por favor. Em nenhum momento Deus se manifesta ali, senão a pessoa vai falar isso. Estou falando em linguagem humana. Deus não foi chamado para essa conversa. É isso que eu estou dizendo, tá, irmãos? Linguagem humana, repito. Então, Deus não estava presente, ele foi sentenciado ali. Foi caluniado. Deus não é onipresente, mas só na virada do dia ele ia se encontrar com Adão. Linguagem humana. Repito. Que legal. Que legal. É porque as pessoas nunca ouviram falar, né? Então, como é que é a fofoca, irmãos? Vamos lá, legal a pergunta. Olha, como é que acontece a fofoca? Como é que acontece a fofoca? O Lúcifer era um anjo puro, ele se levanta contra o Criador porque ele queria ser o 4º membro da divindade. Deus não permite. Quer dizer, é o primeiro magoado da Bíblia, é o Lúcifer. Ele fica magoado, porque ele queria ser igual a Deus. Isso é impossível, ele é criatura e Deus é criador. Mas ele queria ser o 4º membro da divindade num período que os anjos estavam sob um período probatório, um período de inocência. A terceira parte dos anjos é expulsa, o Lúcifer fica magoado e faz guerra contra o Criador. E quando ele chega no Éden, ele está magoado, na forma da serpente. Ele faz uma fofoca contra Deus. O que ele fala para a serpente? Foi assim que Deus disse que todos os frutos da árvore do jardim a gente pode comer? Ele disse, não. A árvore da ciência do bem e do mal não pode, porque ele disse que no dia que a gente comer, a mulher falou, a gente não só... nós não podemos nem tocar, senão a gente morre. Aí o que a serpente fala? Olha a fofoca. Não é nada disso não. Não é que vocês morrem. Olha a fofoca. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão saber tanto quanto Ele. Em outras palavras, olha a fala maldosa. Ele não quer que ninguém seja igual a Ele. Por quê? Ele quis ser e não pôde. Agora ele fala o que para Eva? Como que você vai ser igual a Ele? Ele tentou e não pôde, agora ele arma uma cilada para Eva. E ele calunia Deus, porque isso aqui é uma fofoca. A fofoca é uma calúnia, é uma difamação, certo? Fala, mano, aparece aí.
Então, isso é fofoca. O primeiro invejoso, o primeiro fofoqueiro, o primeiro magoado, o vitimista. Tudo é ele. Todo mal nasce nele. Ele conta uma meia verdade. Não, você não vai morrer. Não vai morrer fisicamente agora. É morte legal. Você come agora e vai morrer lá na frente. Vai demorar um tempo. Tá entendendo? Então, essa é a primeira fofoca. Baseada em quê? Numa fala que a Eva deu ouvido. Não é isso que o fofoqueiro faz? Ele conta para você. E outra coisa, irmão. A marca do fofoqueiro é essa aqui, ó. Não fala que eu te falei. A marca do fofoqueiro é essa, porque o objetivo dele não é a verdade. Não, o objetivo dele é denegrir, é criar atrito, é criar divisão, é criar problema, que a gente vai ver no final aqui. Esse é o objetivo da fofoca. O fofoqueiro, ele quer confusão, ele é perturbado, ele quer perturbar todo mundo. Então você, quando escutar alguém trazendo alguma coisa dos outros, para nós aqui, a vacina aqui é letal contra fofoqueiro. Quando o cara vem falar mal, a gente escuta e fala, pois é, eu vou chamar fulano para a gente ficar frente a frente. O fofoqueiro grita na hora. Então ninguém vem fazer fofoca, porque quando faz, a gente, você tem prova do que está falando? A gente vai colocar ele cara a cara com quem ele está acusando. Se é uma coisa que o fofoqueiro odeia, ser confrontado. Ele odeia. O objetivo dele é ficar nas trevas. Por quê? Porque o pai deles é das trevas. Ele trabalha nas sombras. Esse é o papel do fofoqueiro. Então, quem fala a verdade, ele não tem receio nenhum. Eu estava no meu trabalho falando de um rapaz que ele é um bom profissional, porém ele é muito relaxado. E eu estava falando para a turma toda. Falei, o problema do fulano é que ele é um bom profissional, um bom menino, trabalha direitinho, mas na hora que eu estava falando que ele é relaxado, ele apareceu. Aí eu virei para ele e falei, fulano, estou falando de você aqui para o pessoal, você é um bom, repetir tudo que eu falei. Porque eu não estava caluniando ele, ele realmente é bom, o problema é que ele é relaxado. Falei, na cara. Ele, não, eu entendo, pastor, eu entendo. Eu entendo e vê se você muda. E se você não gostar de eu te chamar a atenção, me desculpe, sem crítica ninguém cresce. E eu não estou falando do teu mal, porque se eu quisesse o teu mal, eu te mandava embora. Eu não te mandei embora, se eu estou falando é porque eu estou querendo que você melhore. Senão eu te, some. Não. E migramos, hoje como acabou a obra essa semana, essa parte que eu precisava deles, né, 5 deles nós transferimos para outra construção lá, mandamos eles para lá. Ele foi junto. Mas se lá, aí o rapaz, um outro profissional falou para eles, o pastor dá colher de chá para vocês, mas lá o pessoal pode não dar colher de chá e vocês cuidado. Chama atenção, mas se eu chamo atenção não é para mandar embora. Se eu estou chamando atenção porque eu quero ensinar. Agora, se não aguentar ser chamado atenção, então, meu filho, você vai arrumar um serviço só para você sozinho, onde você é o patrão. Certo? Muito bem. Então, eu estava falando, mas não era fofoca, porque senão eu não falaria na cara dele. Eu já percebi até no salão as meninas comentando que fofoca é o seguinte, se você falar sobre qualquer assunto que seja, já é considerado fofoca a respeito de uma outra pessoa. Você fala, não, peraí, mas eu falei isso com ela, eu falaria na frente dela, não estou fazendo fofoca. Essa história já está clara, todo mundo já sabe, não é segredo. Agora, quando você conta o segredo de alguém para alguém, né, você expõe uma pessoa numa coisa... A fofoca, irmão, não é você falar do mal do outro, é você falar mal do outro. O mal do outro é outra coisa. Pô, fulano adulterou, estou falando do adultério, né? Agora, fulano não presta, é isso, aquilo, outro. Aí é outra situação, você está falando mal da pessoa. Agora, se você vai falar mal do ato da pessoa, que já é público, né? Você não está falando mal da pessoa, isso é bíblico. A Bíblia não fala dos nossos erros e dos erros de todos. A Bíblia fala contra o erro nosso. E quanto a nós, oferece salvação. Então, a mesma coisa, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. E lá na obra eu chamo a atenção dele, porque... Por que eu chamei em público? Que eu estava falando dele para os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava falando para todo mundo que eu estava perseguindo ele, que eu não gostava dele. Então eu falei para todo mundo, não é porque ele é relaxado, eu quero que ele melhore. Aí na hora que eu estava falando, ele apareceu, cabeça baixa, achando que eu estava falando mal dele. Eu falei, ei, estou falando de você aqui. O que você está fazendo está errado.
entendeu? Eu quero que você melhore. Se eu não quisesse, mandava embora. Aí ele, não, pastor, eu sei que o senhor tem razão. Eu falei, então você não fica com vitimismo, dizer que eu não gosto de você. Nada a ver. Você é bom, eu não te elogiei de um lado, então eu não tenho direito de elogiar e chamar atenção, só posso elogiar. Pois é, você tem que melhorar, rapaz. É porque eu gosto dele. Quero ver o bem dele. Amém? Vamos entrar no nosso assunto direto. Segura. Vai lá, vai. Puxou o assunto de fofoca, filho, já era. Irmã Isabel falou assim, ó. Ainda fala, nem sabia disso. A pessoa fala, nem sabia disso em defesa própria, né? Uhum. Quando é colocado cara a cara. Que a pessoa, entendeu? Irmãos. O fofoqueiro não aguenta confronto cara a cara, irmãos. O Judas. Não, o fofoqueiro faz as coisas nas sombras. Se você botar ele cara a cara, ele fica indignado. Aí ele fala, sabe o quê? Também não falo mais nada para você. Eu falei, não. Tu tem que falar para mim, mas tu tem que falar uma coisa que seja verdadeira para o bem-estar do outro. Você falou porque você quer ajudar. Se você falou apenas para promover o erro do outro, aí você não vai ter apoio, não. E nós vemos que no livro de Neemias a arma maior usada foi a fofoca. Foi o disse-me-disse, para tentar impedir a restauração dos muros. Os irmãos sabem que por volta do ano 539, mais ou menos, Israel está chegando no final dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Quem se lembra? Recapitulando a história, eu não sou muito bom de história, mas é isso. Porque os irmãos sabem que por causa dos pecados de Israel, por causa de sua rebeldia, Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Lá por volta do ano 600, né, antes de Cristo. Mais ou menos. E eles, não obstante as advertências de Jeremias, as advertências de Abacuque, eles não obedecem à voz do Senhor e são levados cativos em 3 levas. Nessas levas, foi Daniel, Jeremias. Daniel tinha aí os 14 anos, Jeremias mais ou menos 20, Ezequiel, o profeta, 25 anos, e outros, e foram levados para a Babilônia, e ficaram lá por 70 anos de cativeiro. Tinham sido avisados por Jeremias que eles seriam levados cativos, acabaram prendendo Jeremias por conta disso, e pelo rei Nabucodonosor, Jeremias foi bem tratado, porque profetizou falando, olha, vai vir aqui e vai levar. Abacuque disse, olha, cata o povo pela rua igual peixe, com uns espetos assim, ó, e sai arrastando os homens. Então eles foram levados e ficaram 70 anos lá. Os irmãos vão se lembrar do Salmo 137, que fala de Israel dizendo o seguinte, junto aos rios de Babilônia, nós assentávamos e chorávamos com saudade de Jerusalém. Ezequiel, por exemplo, profetiza no meio dos cativos que estavam em Babilônia. Então, por volta mais ou menos do ano 539, quem lê o livro de Daniel, vai ver entre o capítulo 9 e 10, que Daniel está orando, dizendo o seguinte, Senhor, eu entendi pelos livros, aliás, ele diz, eu entendi pelos livros de Jeremias, que o tempo do povo ficar no cativeiro é de 70 anos. E ele disse, está chegando os 70 anos, e ele não via nenhum sinal do retorno do povo. Ele fica 21 dias jejuando, orando, e Deus então fala com ele. E ele está intercedendo, como no capítulo 9, ele intercede, para que o povo volte do cativeiro. Depois da oração de Daniel, a gente lê o livro de Jeremias, no capítulo 1, a gente lê que, quem estiver anotando, né, a tristeza de Neemias, que é no item 1, Neemias 1, do versículo 2 ao 4, só para pontuar aqui, para os irmãos situarem onde que está a coisa toda. E o Neemias, no capítulo 1, ele diz assim, veio um parente meu, um irmão meu, lá de Jerusalém, e eu perguntei para ele, como é que estão lá os que ficaram, como é que está Jerusalém? Ele falou, lá está um caos, o povo sofrendo, os muros estão derrubados, queimados a fogo, enfim, lá está um caos. E diz que Neemias, ele foi para um canto e chorou, triste,
com a situação reinante na sua terra. Ele aqui, no caso, ele era copeiro, tá, do rei Artaxerxes Longímano. Ele estava nas mãos, dentro do governo medo-persa. Então, ele chora e ora a Deus. Se vocês lerem o livro de Neemias, você vai ver que ele fica o tempo todo conversando com Deus sobre toda a situação que estava acontecendo. No capítulo, o item 2 diz que a notícia chega ao rei. Ele era copeiro, estava servindo à mesa, sempre alegre, sempre sorridente. Porém, no capítulo 2 de Neemias, do versículo 1 ao 6, ele está triste. Ele conversa com o rei, mas com um semblante de tristeza, e ele diz que ficou muito amedrontado, porque o rei, cuja rainha estava sentada ao seu lado, ele disse assim: eu vi que você não está com um semblante alegre, e isso é tristeza do coração. E ele disse que ficou com muito medo, e ele disse: Senhor, como eu poderia estar alegre? O meu povo a minha terra está, e os muros da minha cidade estão destruídos. Lá é um verdadeiro caos, porque no caso, uma das marcas do rei persa, Ciro no caso, é que ele não segurava o povo, um povo de outra nação, ele conquistava, mas liberava o povo. No caso aqui, ele vai liberar Israel, que até então estava preso nas mãos de Nabucodonosor. Os irmãos lembram, né? Babilônia era considerada a 7ª maravilha do mundo, e os muros, se eu não estou com a minha memória um tanto ofuscada, tinha 90 quilômetros de muros de 30 metros de altura, por 25 de largura. Pensa, 30 metros de altura, 10 andares de um prédio. Quem é que subia na época? Não tinha avião, entendeu? Não tinha como subir, ninguém entrava em Babilônia. Por isso que Nabucodonosor se orgulhava: não é esta a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Por isso que ele se gloriava. Eu não sei se eram 250 torres para vigiar, e agora eu me esqueço o número de portões, que também era um número muito elevado de portões que tinha na cidade. Mas Babilônia tinha um probleminha, estou só dando um detalhe aqui. Babilônia tinha um probleminha: o rio cortava a cidade pelo meio. Então Ciro, o persa, numa noite em que Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, estava na guerra, o Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor, estava com 1000 dos seus oficiais enchendo o pote, bêbado, fazendo a maior farra, e para piorar, estava profanando os vasos que tinham trazido de Jerusalém, os vasos sagrados de Israel. Estavam bebendo neles, dando glória aos seus deuses. E naquela noite aparece uma mão na parede, Mene Tekel Ufarsim, mais ou menos essa expressão, que ninguém conseguia decifrar. E Belsazar diz que quando ele viu aquilo na parede, o joelho dele bateu um no outro, de medo. E aí mandaram chamar Daniel, que aí já estava por volta de uns 84 anos, manda chamar Daniel para decifrar o que estava escrito. E ele disse: olha, o que está escrito aí, rei? Você é neto de Nabucodonosor, viu tudo o que aconteceu e não se humilhou, rapaz? Deus botou aí, o pesado você foi na balança, Deus pegou o teu reino, dividiu, deu aos medos e persas. Você foi achado em falta. Daniel foi honrado, ele prossegue no governo de Ciro, mas acontece, o que o Ciro fez para invadir? Ele desviou, irmãos, enquanto o outro estava enchendo o pote, bebendo, ele desviou o fluxo do rio, a água parou de passar, os soldados entraram a cavalo por dentro do leito do rio. E aí quando Belsazar se deu conta, ele já estava na sala do trono, e aí a casa caiu, né? Foi assim que Ciro tomou o poder, entendeu? Babilônia caiu. E
Neemias, ao conversar com o seu rei, este diz para ele: o que você precisa e de quantos dias você precisa para ir até Jerusalém, fazer essa obra, levar uma equipe. Eu vou te dar cartas, né, para você ir passando pelos reinos, pelas cidades, em direção a Jerusalém. Eu vou te dar a liberdade de você ir a Jerusalém e restaurar os muros. De quanto tempo você precisa? Lembrando que tempos antes, Esdras já havia estado em Jerusalém para restaurar o culto. Agora, Neemias vai para restaurar os muros. Sempre buscar a Deus vem em primeiro lugar. Muito bem. Uma língua estranha? Ah, por revelação, língua estranha. Na verdade, ela não era da terra. As palavras eram conhecidas. Não, as palavras eram conhecidas. Aquelas palavras eles conheciam. O que eles não sabiam era como que a frase era montada. Não, eles não sabiam o que essas palavras querem dizer, todas aleatórias. Aí quando montou a frase... exatamente. Muito bem. Finalmente, Neemias vai para Jerusalém, né? Item de número 3. E quais são os 3 inimigos que eles enfrentam lá? Irmãos, quando ele chega para restaurar os muros de Jerusalém, lá havia um oficial persa, provavelmente ele era de Oro, acho que é Oro, se não me falha a memória, que era Oron. A cidade de Oron, ela não é muito confirmada aonde que era o local, um amonita no caso, mas aquele era um oficial na Pérsia, um oficial. Sanbalat, oficial persa, mas a cidade dele, onde ele morava, era Oron. E ele é um dos que tinha um ódio mortal contra os judeus. Fica sabendo que Neemias está vindo com uma equipe para consertar os muros que estavam derrubados. Junta-se a ele Tobias, esse amonita. Lembrando que Amon é um dos filhos de Ló, portanto, parentes de Abraão, parente de Israel. Tobias e Gesem, um líder árabe. Os 3 se juntam para criar uma oposição à construção dos muros, retardar a construção e até emboscá-los. E quem sabe matar Neemias e frustrar a restauração dos muros. Provavelmente eles não declararam guerra porque Jeremias tinha cartas do rei persa para estar ali, né? Então eles não queriam botar a cara para fora e encarar com força armada. Porém, Neemias com seus moços, eles estavam armados. A gente vê essa oposição no capítulo 4 de Neemias, versículos de 1 a 7, e também Neemias capítulo 6, versículo 1, onde fala o nome desses 3. Então a guerra deles passou a ser uma guerra de narrativas, porque não dava para eles encararem na mão grande. Repito, Neemias com seus moços trabalhavam com a ferramenta numa mão e a espada na outra, porque eles temiam ser emboscados. Qual era o tipo de pressão que eles estavam sofrendo? Pressão verbal. Havia ameaças no ar, mas o povo trabalhava com medo, tipo, vai acontecer mesmo? Será que eles vêm hoje? Todos os dias esperavam ser atacados. Os irmãos têm ideia do que isso significa? Imagine, você está trabalhando na restauração do muro, você não sabe se vai vir uma flecha, de onde pode vir uma pedrada, alguma coisa assim. Você trabalha com medo. Então os homens estavam restaurando os muros, mas com alguns vigias, mas correndo risco por causa do falatório.
O Sanbalate disse: o que é que esses fracos, olha só, amado, o que esses fracos judeus estão fazendo? Restaurando os muros? Se uma raposa esbarrar, derruba tudo. Ou seja, isso aí vai dar em nada. Você não vai conseguir, não. Vocês já se depararam com pessoas assim? Que elas não chegam para te incentivar? Chega assim e fala: nossa, fulana, tu tá magra. Caramba, tá parecendo esqueleto. Nossa, fulano, você tá gorda. Nossa, você engordou. Vem cá, fulano. Hoje são narrativas, né? Você está fazendo ginástica, né? Você está todo animado na academia. A pessoa te encontra: nossa, fulano, um bocado de tempo que eu vejo você vindo aqui, mas você não me adiantou de nada. Parece que você está até mais gordo. Aí você escuta, o seu progresso retarda, porque você fica: poxa. Ou então você está estudando. Mas para que você está estudando tanto? Conheço um monte de gente aí, ó. Tem advogado, tem o camarada que estudou para ser médico, hoje está vendendo cafezinho porque não acha emprego. Para que você está estudando? E nós escutamos, olha, irmãos, é o negócio da narrativa. Você está querendo restaurar os muros da sua família. Mas você tem que se adaptar, mas as famílias de hoje em dia estão tudo desregradas. Você está orando pela nação, o que eles falam? Meu irmão, ó o crente. Que vitória, nada. Da agora para frente a coisa só vai piorar. Já viu? Aí, esse tipo de gente, irmão, é parente do Sanbalate, do Tobias, do Gesem, essa turma. Daqui para frente é só para trás, como diz o Mateus aqui. Esse tipo de gente tóxica, doente, desequilibrado. Oi? Mas irmãos, isso é dentro e fora da igreja que tem essa corja. Eu já ouvi tanto. Teve um cara que falou para mim, sabe o quê? Eu estou com 5,8 de idade. Graças a Deus, saudável, né? Até saudável. Deus tem cuidado de mim. Os derrubadores da fé. Então, irmãos, alguém chegou para mim e falou assim, eu estava com 50, falaram para mim assim: com 55 anos, crente, 2 pastores, com 55 anos você vai estar acabado. Porque é o jeito que você trabalha, no pesado, num monte de coisa, para lá e para cá, você não vai aguentar muito tempo não, vai ser teu fim. O engraçado, irmãos, é que o cara que falou isso, tá com diabetes sério, problema de coluna. Eu falei: gente, por que ele está dizendo? Eu não entendo essas coisas, eu quero a saúde dele, e ele estava querendo a minha morte. Aí um dia, na igreja, irmãos, eu estava colocando uns pisos na igreja. A gente assenta piso. Estava colocando piso na igreja. E aí ele estava me vendo, eu de cócoras, e levantando, e estica o corpo daqui, e abaixa daqui, fica e bota. Sabe o que ele falou? Aí ele veio 4 vezes, ou 3 ou 4 vezes, ele veio assim, ó. Ele estava lá ajudando, aí ele: daqui a pouco tu tá com a coluna em brasa. Aí daqui a pouco vem ele de novo: vem cá, tá doendo, não tá? Coluna? Tá doendo, não tá? Aí eu: não. Daqui a pouco vem ele de novo: teu joelho tá acabado. Aí eu: tá não, filho. Lá pela 4ª vez, ele veio de novo, irmão. Pensa no emissário de Satanás. Lá vem ele pela 4ª vez. Aí ele falou assim: o mesmo número de Sanbalate você vai ver daqui a pouco. Aí lá vem ele. Quando ele veio de novo, eu falei: vem cá, você quer o quê? Que eu faça a cara feia e mostre que tá doendo? Então tá, ó, tô morrendo, tô acabado. Gostou? Ele: aí saiu. Quase que eu chamo ele de Sanbalate. Irmãos, incomodado para poder, sei lá, qual é o objetivo disso? Tirar a paz da gente, né? Não conseguiu. Ou então, outra coisa, olhou para mim,
Você está destruído. Você está acabado com essa idade sua. Pior que ele é quase da minha idade minha. Aí teve um irmão lá na obra e falou assim, será que ele já olhou no espelho? Irmãos, eu não estou preocupado com idade, com feiura, beleza. Eu estou preocupado com a minha comunhão com Deus, cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, ter saúde. Mas você vai escutar no seu progresso pessoas que vão chegar e vão tentar botar você para baixo. Mas se alguém te puxar para baixo, é porque você está em cima. Se alguém tentar te humilhar, é porque você está numa postura de exaltação de Deus. Se alguém tentar te parar, é porque você está progredindo. Agora, por outro lado, irmãos, repita o que está na comédia. Kiko tem com isso. Mas, meu filho, se eu estou feio, bonito, se eu estou acabado, isso é problema meu, eu sou servo daquele lá de cima, meu irmão. Vai, entendeu? Ninguém cantou ponto, tu está baixando no meu lugar, no meu território? Qual é? Vai baixar no teu terreiro, compadre? Não, tipo de gente como Sambalate, Tobias, Gesem, sabe? Pessoas, outra coisa, irmãos, quando você vai fazer um serviço na sua casa, a pintura de um muro, há pouco tempo a gente estava pintando o portão, nosso portão, né, envernizando, que é o portão de madeira da garagem, pintando. Quando você começa a fazer uma obra na sua casa, você pode observar, o vizinho chega e fala, eu vou fazer uma obra grande aqui na minha casa também. Quer dizer, depois você me indica aí o cara que você contratou para fazer o serviço, que ele vai fazer o serviço na minha casa. Aí daqui a pouco vem o outro, eu vou fazer. Quando você termina a obra, eles não fazem nada. Parece que dói neles que você esteja progredindo em alguma coisa. É olho grande, língua grande, é tudo grande, né? Se incomoda, irmão. Fulano comprou um carro. Sabe Deus como é que comprou, hein? Ai. Sabe-se lá como é que comprou esse carro. Sei não, hein? Vamos dizer assim, uma moça solteira, de repente compra um carro. Até imagino como é que conseguiu esse carro. É verdade, irmãos. É verdade. Eu não vejo ela trabalhando. Está entendendo? Gente. Irmãos, esse tipo de gente doente, desequilibrada. Agora, Márcio, você quer saber? Essa raça, não sei por que fica perto de mim, porque eu bato doído. Falo na frente de todo mundo o que eu tenho que falar, não estou nem aí. E eles não saem de perto, não sei, vai ver que gosta de sofrer. Porque são pessoas tóxicas. Então Neemias, na reconstrução dos muros, enfrenta esse tipo de gente. E eram 3. Dá para sugerir aqui, né, que os inimigos normalmente são 3. São aqueles que te atacam no social, te atacam no moral, você com a população, e atacam no espiritual, você e Deus. São as 3 áreas que eles vão te botar para baixo. Ou ele te ataca como cristão, ou ele te ataca como pessoa, ou ele te ataca como cidadão. 3 ataques. E a gente tem que tomar cuidado. Porque eu sempre digo que o que te machuca não é o que os outros falam. É o eco que você faz, é o eco que eles fazem naquilo que você fala para si mesmo. Porque o único que pode te humilhar é você, mas ninguém. Estão falando, a minha cara de preocupação. Falaram isso de você. O problema é de quem falou, o problema não é meu que eu vi. E quem falou que eu sou obrigado a aceitar? Não sou. Se alguém me der limão, meu irmão, pode ter certeza, vou fazer limonada. E se jogar esterco jogar excremento na minha porta, eu faço esterco. Se jogar pedra, eu construo alguma coisa. Eu vou fazer do mal o bem e pronto. No item 4, as emboscadas que Neemias sofreu. Neemias 6, de 1 a 4. O Gesem, o Tobias e o Sambalate, mandaram recado para Neemias 4 vezes, irmãos. 4 vezes. Para que ele descesse e fosse na vila, trocar uma ideia. Aí o que Neemias fala para eles? Não posso descer não, porque eu estou fazendo uma grande obra. Em outras palavras, descer, meu irmão,
Desce não. Fica no lugar que Deus te colocou. Alguém já disse uma coisa sábia. Diz que assim como Sanbalate disse com seus 2 colegas para Neemias descer, e Neemias disse: eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Ele falou, porque Jerusalém sempre fica no alto, ele falou o seguinte: os inimigos, quando viram Jesus na cruz, o diabo usou alguns dizendo: desce e nós creremos em ti. A Bíblia não diz, mas provavelmente Jesus podia ter dito o seguinte: posso descer não, estou fazendo uma grande obra, restaurando vidas. No caso de Neemias, estava restaurando os muros de Jerusalém, entendeu? Então, tem gente, morreu em Jerusalém, exatamente. Então tem gente, irmãos, que vai querer que você desça para o nível deles. Desça não. Sabe aonde a serpente não tem chance? Nos ares. É por isso que a cobra pega a serpente e degusta ela no alto. A águia, né? A cobra não. A cobra pega a serpente, ó. Minha cabeça agora viajou. A águia pega a serpente, irmão, e tira do chão. A águia não dá bobeira de ficar no chão, porque no chão, embaixo, é território da cobra. O alto é território da águia. Então, nunca aceite descer para aquele nível baixo, sabe? De pessoas medíocres. Não desça. Fica no seu lugar. Ah, me chamou disso, daquilo outro. Deixa falar. E se você tiver uma palavra de edificação, fale. Ataque o problema. Evite de atacar a pessoa. Evite de descer para o nível dessa pessoa. Mas a verdade é que Sanbalate estava tentando armar ciladas para Neemias. Item 5. As narrativas, as fofocas. Neemias 6, de 9 a 13. Havia um falatório, irmãos, tão grande que teve dias em que o povo desistiu de continuar a construção. Porque não estava aguentando o falatório no ouvido. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, o que mais te derruba não são só as narrativas que você escuta dos outros. São narrativas que você escuta do maligno e nem percebe nos seus sentimentos e pensamentos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem me conhece sabe. Eu faço Kung Fu como esporte desde adolescente. Então alguém olha para mim e fala assim: nossa, o pastor parece que não tem junta, né? Tem alongamento, não tem aquele negócio que o Van Damme faz assim, o espacate, né? Espacate, abertura total, flexibilidade no corpo, nas pernas, enfim. Eu sou um atleta. E aí você pergunta assim: frequentou academia a vida inteira, né? Não. Eu conquistei muitas das coisas que eu faço na área física sem estar numa academia. Qual é a narrativa que alguns usam? Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa que dizia para mim: não, para correr eu preciso de um tênis especial. Hoje tem tênis apropriados para você não danificar a coluna. Bom, é claro que essa fala é falsa. Ela não é verdadeira. Existem esses tênis? Existe. Mas Deus não fez você com defeito para que um ser humano construísse algo para você ficar consertado. Digo, você que nasceu, né? Normal. Nós temos uma mola aqui, ó, bem aqui, ó. Ela é feita para você pisar com a ponta do pé e amortecer a queda. Você não pode pisar batendo o calcanhar. Então, isso aí, para de conversa. Se eu não tenho dinheiro, não vou correr, porque eu não posso comprar um tênis. Aí eu sempre falo: por favor, gente, para de viver de narrativa. Conversa com um queniano, que a maioria das corridas que tem no Brasil, eles ganham. Eles correm descalço. Vê se eles estão com problema de coluna. Está entendendo? Então, se eu não posso usar os meios onde se gasta dinheiro para comprar um tênis de primeira, eu vou correr. Se eu tiver que correr, eu vou correr descalço. Ah, mas vai furar o pé. É outra mentira. Eu fui criado na roça, eu pisava em sapê. Quem conhece sapê? O sapé, eu conheço como sapê. Ele não tem uns espetos terríveis desse tamanho quando ele está crescendo?
Quem conhece sapê sabe. No meio do sapezal, andar descalço é prejuízo. Eu andava e não furava meu pé. Adivinha por qual motivo? Porque na roça a gente anda descalço, para cima e para baixo. Eu corria nas pontas de pedra e no meio do sapezal eu não furava o pé. Eu quebrava a ponta do espinho, mas não furava o pé. Porque o meu pé, de tanto andar descalço, criou uma crosta grossa. Não era feio de se ver, mas era duro de se furar. Agora, eu que hoje só ando de sapato, se eu fizer isso, eu abro um monte de buraco no pé. Então o que eu quero que você entenda é que essas narrativas são falsas. Eu não posso andar descalço. Andar descalço você descarrega, né, aquela carga que está no corpo. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. O Mateus aqui falou bem. Ah, eu tô gordo, mas eu precisava ir na nutricionista, humanista, tá. Não, hoje em dia, pesquise e faça você mesmo, baseado em pesquisa, como eles fazem. Eles estudam. Irmãos, o que é uma faculdade? Se eu pegar o livro de alguém e ensinar, é plágio. Mas se eu pegar uns 10 livros, é faculdade. O que a faculdade faz? Junta um bocado de livro, forma uma matéria e dá aula. Ou não é? Então por que eu não posso pegar um material, estudar e me aprimorar? É porque não quer. Tem um monte de coisas que eu sei fazer. Onde que eu vi? Hoje a internet é uma bênção. Ela é maldição para os boca abertas. Porque no mundo tem duas coisas básicas para você: coisas boas e coisas más. Na internet tem coisas boas e coisas más. Eu tenho culpa se você abre a janela do esgoto? A porta do esgoto? Ô irmãos, toda pessoa que fala contra o dízimo é amaldiçoado. Você entendeu? Filho do capeta. Então, eles aparecem, aí não é o meu assunto não, mas o cara tem o que fazer. Ô, fulano, vai procurar sua turma, você não tem o que fazer não? Você vai, está insatisfeito? Vai encher o pote, vai ver que é um viciado em droga, um viciado em bebida, vai ver que é. Estou dizendo que você é não, mas às vezes é. Mas isso aí pode, você pode sustentar biqueira, mas a casa de Deus não pode? Fala sério, rapaz, fala sério. Não. Mente vazia e doente. Quem está falando aqui disso? Quem está falando de oferta aqui? O bicho lá, ei, baixa no outro lugar, cabra. Vá se tocar, vigia. Vai achar que eu sou grosseiro? Você é um filho do diabo, rapaz. É bonito você falar aí. Você tem que falar cara a cara. Provar o que você está falando. Você está falando aí, ó. Todo mundo é macho aí. Isso não ameaça, não. Estou te avisando que você é um filho do diabo, rapaz. Você não tem o que fazer, não? Esse livro aqui é sério, rapaz. Você não sabe nada sobre isso, você é um coitado. Não conhece as escrituras e vem falar abobrinha? Falar besteira? Não, abobrinha é uma coisa boa. Sambalate da vida, né? Aí, ô Sambalate, você está recebendo um elogio por causa da sua carnalidade. Eu estou repreendendo mesmo. Se você disser para mim que eu sou grosseiro, fala com Jesus, dando chicotada nos vendilhões no templo. E você vai saber quando se brinca. Vem para cima na internet, é bonito falar vem para cima, né? Macho. Muito bem, vamos lá. Deixa o ignorante para lá. Narrativas e fofocas, irmãos, são coisas que trabalham para derrubar pessoas. E eu estava falando aqui a respeito de coisas que você pode cuidar de você mesmo, da sua saúde, cuidar do seu psique. Aí você não tem disciplina e dá desculpa. Então quem quer fazer faz, como disse o Mateus, quem não quer dá desculpa. Sendo que você pode resolver isso. Muito bem. Vem pra cima. Briga feita para cachorro e para galo, rapaz. Você está sendo repreendido porque é carnudo. Você silenciou ele aí não, né? Quem tirou? Ah, é? Não, deixa, tira. Tá certo ali. Ele tomou uma repreensão e manda ele viajar. Ele não gostou, come menos. Ele não é obrigado a estar na minha live. Ele não é obrigado a estar na live. Não. Não. Filho do diabo.
Agora ele não pode falar. Item de número 6. A leitura da Torá fora feita naqueles dias. É um fofoqueiro. Repreendo mesmo. A live não é dele, a responsabilidade não é dele, é minha. A gente diz quem fica, quem não fica. Não é obrigado. Para que ele está na live? Né? Para quê? Para criar tumulto? Vai para o chiqueiro lá onde ele vive. A leitura da Torá. Neemias 8, do versículo 9 a 12. Quando Esdras, o escriba, ele faz a leitura junto com os sacerdotes e outros, os levitas, fazem a leitura do Torá ou da lei, do livro da lei, quando abre diante do povo, o povo começa a chorar, tá? Por quê? Porque lembrava-se dos seus pecados, dos seus erros, o fato de estarem ausentes dos cultos, das reuniões, e aí há uma celebração em curso. E foi a leitura que a gente fez do capítulo 8, do versículo 10 de Neemias, né? A gente leu o versículo 10, onde diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Então hoje é dia de celebração, é dia de se alegrar. Então mande alimentos, né? Para quem não tem, preparado, e vamos festejar. Porque os muros haviam sido restaurados, e eles estavam fazendo festa. Certo, irmãos? O que nós estamos vendo na política atual, que nós estamos vendo à nossa volta, você vê que pessoas, um sambalate como esse que apareceu aí, falando de dízimo, falando contra o progresso do povo de Deus, falando contra a nação de Israel, esse povo, irmãos, é anticristão, tá? Nós tiramos a bandeira de Israel daqui, do Brasil, por enquanto, eu vou trazer ela de volta para cá, e eu tirei porque eles confundem não, se faz de bobos, de entender que eu boto uma bandeira por causa de política, e não é por causa do conceito judaico-cristão nessa nação, no Ocidente. Então, hoje a igreja está orando para que todo aquele que é inimigo da palavra de Deus, inimigo do Senhor, caia por terra, e a igreja do Senhor, o povo de Deus, avance. E hoje nós estamos vendo pessoas, e não é só no meio evangélico não, a gente vê padres posicionados para defender família, para defender a forma de criar seus filhos de uma maneira decente, organizada. Isso é um avivamento geral, amado. E eu aqui não estou puxando para a religião A, B e C, não é isso. Claro que nós estamos pregando o evangelho. Mas hoje nós vemos um número alto de pessoas, tanto financeiramente, né, que têm um poder aquisitivo pequeno, como pessoas de alta sociedade, indo na mesma linha de um avivamento bíblico, de um avivamento onde o Deus, pátria e família estão em primeiro lugar. É o que nós estamos vendo. E aí quando nós estamos pregando exatamente, observe, irmãos, por que preocupação com dinheiro deles? Por que eles mexem no dinheiro? Sabe por quê? É a forma social como a igreja avança. Tanto na rede social, quanto em tudo quanto é área, viajar, levar a palavra de Deus para outras nações, usa-se dinheiro. Aí nós não estamos falando de dinheiro aqui, e a gente vê um desequilibrado aparecer para falar contra dízimo, sendo que quem é aqui que está falando de dízimo? É uma pessoa perturbada, irmão, desequilibrada, doente, e que merece ser repreendido, silenciado, porque é o tipo de gente que não merece ser ouvida. E é óbvio que eu vou bater de frente. É óbvio que eu vou bater de frente. A Bíblia diz: com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Na restauração dos muros de Jerusalém, Jerusalém quer dizer lugar de paz, estou dizendo o termo, tá? Está lá Gesem, Sambalate e Tobias tentando impedir a restauração, deixar o lugar de paz no chão. É o que muitos fazem, tentar derrubar esse lugar de paz. E aí acaba que eles acabam caindo de joelhos diante da majestade do Senhor. Fala. Eu queria deixar essa palavra aqui para esclarecer para os irmãos, porque não houve uma explicação da nossa parte a respeito do que o rapaz estava falando, que ele falou realmente um bom tempo a respeito disso, dizendo que não tem no Novo Testamento e tudo mais, tudo mais. Filipenses 4, do versículo 15 em diante, posso ler? Posso?
Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Olha o que ele está falando. As pessoas não lêem Bíblia. Não lê Bíblia, cara. Pega um versículo isolado e fica falando besteira. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como ofertas de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Dinheiro, oferta, donativos. Esse é um texto, tem vários. E aí eles escutam o que não querem escutar, porque se metem onde não deve, né? E vão ficar nervosinhos. Vitimistas, o que eu falei no início? O primeiro vitimista da Bíblia é o diabo. Item 7, considerações finais. Considerações finais. O perigo das fofocas, algo que rolava nos bastidores dos inimigos dos judeus de então, nos dias de Neemias. Certo? O que rolava nos bastidores? Fofoca. O que rolava nos bastidores? Calúnias. O que rolava nos bastidores? Disse-me disse. Poucos anos, 2 anos, sei lá, ou 3, eu fiquei sabendo que algumas pessoas que têm a ver com a nossa família, um grupo, entre ex-concunhados, enfim, parentes, diz que eles se reuniam, irmãos. É engraçado, assim, meus filhos depois que me contaram, eles se reuniam para ficar falando de mim, falando um monte de besteira, sabe? Eu falo, nossa, mas eu estou famoso, esse pessoal se reúne para falar de mim, né? Estou importante. E aí, eu falei assim, olha, irmãos, o que está acontecendo? Eu falei, olha, quem não quer se contaminar, sai desse meio, gente. Porque isso aí é hiena, distribuindo, eu sou a carniça, e as hienas estão destrinchando juntas. Isso é coisa de hiena. E um dos membros da família, uma mulher, parou de falar comigo. Eu não falei nome de ninguém, a hiena se identificou. Porque eu não falei de uma pessoa, eu falei de conversas tóxicas, desnecessárias. Porque primeiro, que eu quase não menciono o nome deles. Segundo, porque eu não sou contra eles. Terceiro, eu os amo. Quarto, eu não tenho nada com a vida particular deles. Então, eles estavam lá, destrinchando, cheio de ódio, zombando, sendo que... E toma calúnia em cima. Oi? E o que é isso, irmãos? Nos bastidores vão estar as pessoas doentes. Quero trazer para os irmãos, para as famílias que estão nos acompanhando, o seguinte: irmão, seja verdadeiro. Se você entende que a palavra de Deus é a palavra de Deus, se você entende que você é cristão, faça isso valer no teu trabalho. Faça valer dentro da sua casa, de forma prática, no ensino dos teus filhos, como conduzi-los. Não passe a mão na cabeça do erro dos seus filhos, fala a verdade com eles, seja sincero, não é ofensa falar a verdade. Eu falei aqui com o rapaz aí que estava perturbando, é filho do diabo, mas eu tô bem atrás de Jesus, que chamou o Judas de um diabo. Estou atrás de Pedro, que disse que um cara era filho do diabo. Estou atrás de Paulo, que dizia que os homens que se opunham ao evangelho eram filhos do diabo. Está entendendo? Então, mas não lê Bíblia. O próprio Jesus chamou um pastor de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Por que você está entendendo? Essas pessoas, elas não lêem as escrituras sagradas e vão achar que é ofensa. Daqui a pouco eu sou processado por diabofobia, porque eu ofendi o diabo. E aí, meu irmão?
Pois é, quer dizer, os filhos das trevas podem falar o que quiserem, caluniar, difamar, mas se você falar, é discurso de ódio. Virou jargão deles, virou meme. Você não pode falar nada contra eles, mas eles podem falar o que eles quiserem. Aqui. A Elaine Santana, ela falou assim: pastor, gostei da ideia de falar para o fofoqueiro falar para a pessoa que ele quer prejudicar. Ah, é maravilha, mas isso é uma vacina. Aqui funciona. Tanto que o fofoqueiro passa de longe. Chegou a falar, fulano vai saber, tá? Não. Falei, não, você não devia ter falado para mim. Eu não consigo segurar minha boca. Vou chamar o fulano, você fica frente a frente. Ah, rapidinho o fofoqueiro cala a boca. Ele não vem trazer notícia para você, fica meio receoso e tal. E não vem com essa onda, não fala que eu falei não. Eu falei, claro que eu vou falar. Normalmente quem tem às vezes fala isso, né? De não ter mais. Mas agora quem nunca teve... Não quer ter? Ah, mas uma coisa você pode ter certeza, você nunca vai ter. Só a mulher, se você casar. Com certeza, mesmo que você quisesse, você não ia ter. Então, irmãos, quais os perigos da fofoca? Ela divide. Satanás, quando quer derrubar, irmãos, uma igreja, uma empresa, ele começa a dividir. Ele começa a criar grupinhos. Então, o problema da fofoca, irmãos, é que divide. Um pastor, por exemplo, convoca os irmãos para uma reunião do ministério. Se lá no meio já tiver focos de fofoca, os grupos estão divididos. Vai ter aquele grupo que vai por causa do fulano, do obreiro ciclano. No dia que o Beltrano... Eu fui numa igreja pregar, em Volta Redonda, e uma irmã me convidou. Chegou lá, irmão, descobri que tinha o grupo do ministério, tinha o grupo dessa irmã, e tinha o grupo da mocidade, tudo separado, irmãos. Quando era evento da mocidade, ia em peso. Quando era evento das irmãs, as irmãs iam em peso. No dia que eu cheguei para pregar, estava a mocidade defasada, o grupo das irmãs estava presente e os obreiros nem lá estavam. 3 facções dentro da igreja. E na maioria das vezes, irmãos, por causa de fofoca. Porque o pastor não vacina, o pastor não coloca, fala, irmão, nós somos um em Cristo. É uma fala, irmãos, dos 3 mosqueteiros. Um por todos e todos por um. É a frase dos mosqueteiros. Você vê que 1 Coríntios, o Mateus citou aqui, 1 Coríntios capítulo 3, estava um grupo dividido lá, eram 4 grupos, né? Um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Apolo e um grupo de Jesus. O pior é o grupo de Jesus, que é aquele que não obedece pastor, que ele fala não obedece o homem. Nunca viu a Deus e disse que obedece, é mentiroso. 4 facções dentro de Corinto. Pensa, irmãos, medíocres, carnais. Fala. A irmã Isabel deixou uma palavra aqui interessante aqui, Atos capítulo 20, versículo 30 e 31. Ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai. Lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Sim, irmãos. Amém, irmão. Obrigado. Então, olha, a fofoca divide. 2, a fofoca desorienta. Por isso, irmãos, que ovelha, animal, o pastor tem sempre que passar azeite na orelha, por dentro, por causa dos mosquitos. A ovelha não suporta mosquito na orelha. Ela estranha até o pastor e sai correndo igual doida. E umas costumam bater a cabeça na parede por causa da perturbação que é mosquito na orelha. Em outras palavras, a ovelha, a igreja não suporta a fofoca, irmão. A fofoca desorienta, tira o foco, desanima. Às vezes você está ali empenhado, surge uma calúnia, porque ela vem no meio da fofoca.
contra o pastor, contra os irmãos, algum irmão que da liderança, divide grupo das irmãs, divide grupo da mocidade, divide o grupo dos irmãos, e tudo por causa de quê, irmãos? Fofoca, blá blá blá, falatório vazio. Se a igreja não for vacinada, se a gente não pegar os Sambalates, os Tobias e os Gessém da vida e expô-los, colocá-los a cara deles para todo mundo ver, tirar a máscara deles, eles derrubam uma igreja. Entendeu? Antes de derrubar um grupo, eles precisam dividir para enfraquecer. Predadores fazem isso. Um rebanho de gnus é perigoso. Tem milhões nas savanas. Como é que as leoas fazem? Elas dão um susto nos gnus para eles se espalharem. Depois elas discriminam um e pegam. Entendeu? Porque fica disperso. Se os gnus se unissem, quando eles fazem isso, não tem leão. Fica o dia inteiro deitado lá babando, mas não consegue chegar no gnu. Os gnus eles se deitam com os chifres virados para o lado do leão, o leão não consegue. Agora, elas costumam dar um susto e fazer eles se dividirem. É o que a fofoca faz. Ela chega, divide, bota o marido contra a esposa contra o marido, bota os cunhados uns contra os outros, divide, irmão. Depois que dividiu, é cada um por si. E acaba caindo nas mãos do inimigo, né? É bom aqui, hein? Márcio falou assim: por isso passou unge a cabeça das ovelhas com óleo para espantar as moscas. Salmo 23. Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo. É o que o pastor faz, passa nas orelhas, passa ali, a mosca não entra. Então, tá entendendo? Para ela ser orientada, cabeça ungida. Pernilongo, né? Passa lá de dentro, Terceiro item aqui nas considerações finais. Terceiro item: a fofoca engana. Ela engana. Ela passa para você uma narrativa que, se você for pesquisar, vê que não era bem isso. Teve uma irmã aqui, que falou para mim de uma senhora que estava fumando, porque a roupa dela estava cheirando. É que o filho dela fumava do lado. Então a roupa fica cheirando mal. Depois insistiu comigo que tirasse a irmã de comunhão por causa disso. Eu não sabia, fiquei calado. Eu falei, eu não tenho provas, então não posso fazer isso. Quando eu fui conversar com a irmã, eu joguei um blefe. Porque teve um dia que ela veio perguntar para mim se era errado jogar carta, baralho, com os filhos. Brincadeira entre eles. Eu falei, irmã, é brincadeira entre seus filhos, está valendo dinheiro? Não. Eu falei, então, esquece. Ela veio falar, ela ainda disse, eu pequei. Mas por que a senhora jogou baralho com seus filhos? Não, minha senhora, que é isso, irmã? Isso para lá. Ela, Eu falei, Se ela veio falar para mim de carta de baralho, como é que ela não falaria de um vício de cigarro? Aí teve um dia que eu joguei um blefe, conversando, ela estava tossindo muito, assim, a senhora está tossindo muito porque por causa do cigarro. E até era, porque o filho fumava perto dela, né? Ela falou, mas como pode ser se eu não fumo? Ou seja, se ela fumasse, ela ia dizer, deve ser, porque eu falei numa hora de distração. Ou ela ia ficar toda com vergonha, assim, o senhor está sabendo. Não, ela naturalmente falou, pastor, mas não pode, porque eu não fumo. Quer dizer, eu ia excluir uma pessoa, irmão, por causa de fofoqueiro. Você acha mesmo que eu vou escutar e não vou pesquisar, não vou analisar? E se fosse isso, eu falei, minha irmã, eu vou ajudar a senhora a se livrar desse vício, vamos trabalhar isso aí. E não pegar a pessoa e cortar. É fácil jogar fora, né, irmãos? Fácil. Botar para dentro, que dificuldade. Então, cuidado. A pessoa é muito santa, né? Então a fofoca engana. Eu já falei anteriormente sobre o julgamento que tem que ter 3 pessoas, tinha 2, falei lá no início. Item de número 4. Traz e leva. Fofoca, ela traz e leva. Você já viu aquele ditado? Quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Fofoca traz e leva. Eles vêm na sua casa, traz o mal dos outros para você, e depois escuta o que você vai falar, e lá na frente fala, fulano falou. Para a mesma pessoa que ele acusou, ele chega lá e fala, fulano falou isso e isso de você.
Deixa eu dar um conselho para os irmãos. Já falei isso na minha casa, falo para a igreja. Não cometa o delito de vir falando mal o que fulana falou para mim, ou o que fulano falou para mim. Não cometa esse erro. Falando para a minha família e estou falando para a igreja e para o pessoal da live. Não cometa esse erro. Sabe por quê? Porque você vai mostrar para mim que você é leviano. Você está falando mentira. Por que você só fala o que o outro falou? Por que você não fala o que você falou antes? A maneira que você agiu. Porque você é leviano ou leviana. Você está falando mentira. Você está trazendo, você está querendo que eu fique do teu lado para prejudicar a outra pessoa. Olha só o que fulano falou para mim. Ah, mas foi assim? Você ligou, alô, e a pessoa falou? Ou será que você falou um monte de abobrinha antes? Você fez pirraça? Algum erro você cometeu. Você acha que eu estou defendendo o outro lado? Não, eu quero que tu seja verdadeiro, verdadeira. Não vem falando mal dos outros. Só o que a outra pessoa falou. Fala tudo. Fala o que você falou também. E quase toda pessoa que vem, o que fulano falou para mim, pode ter certeza. O problema está com a pessoa que veio trazer a notícia. Pode ter certeza. Quem vem falar, olha o que fulano fez comigo, olha o que falou de mim. Pode ter certeza que quem veio trazer a notícia é o problema maior. Não estou dizendo que o outro lado não errou, não. Erro existe dos dois lados. Estou dizendo que quem faz isso é leviano. Está querendo ganhar na base da narrativa. E eu não acredito em gente que faz isso. Quem faz isso para mim perde crédito. Fala a verdade. Ó, eu fiz isso. Eu acho que, eu acho que eu vacilei. Ah, mas eu acho que eu estou certo. O que você me diz? Aí eu vou dizer à pessoa, não, fulano, isso aí você está certo mesmo. Aí quando eu coloco cara a cara, a casa cai. Eu faço isso e vou fazer isso 1 trilhão de vezes. Isso é pessoal? Não! Quando alguém faz isso comigo, eu chamo a pessoa para conversar. Uma pessoa me trata mal, eu vou enfrentar, eu vou cara a cara. Ei, vou falar cara a cara. Se não der, eu trago testemunhas, eu boto perto, vou confrontar. Porque a pessoa quer me ganhar no grito. Eu estou falando a verdade, não é mentira. E se eu estou falando a verdade, eu vou bater o pé. Agora, se for mentira, eu não vou defender. Não vou defender. Traz e leva, item 5. Isso é próprio, fofoca é próprio de pessoas medíocres. Ou seja, pessoas que estão abaixo do que deveria. Uma igreja cheia de fofoca revela que é um punhado de moleque, um punhado de criança melequenta, barriguda, cheia de doença. Isso é o que prova. Uma igreja cheia de fofoca, cheia de disse não me disse. O outro vai falar, um é mais usado que o outro, um mais gostosinho que o outro, um melhorzinho que o outro. Isso é carne, irmão. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, quando ele fala, porventura vocês não são carnais? Quando vocês, e vivem segundo o mundo? Quando vocês dizem eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas? Entendeu? E para encerrar, o fofoqueiro não é amigo de ninguém. Pode ter certeza. Ele não suporta ficar sem falar mal dos outros. Só não fala mal dele mesmo. O resto, ele vai falar mal. E outra, o fofoqueiro, toda vez que você elogiar alguém, adivinha qual é a expressão dele? Nossa, o Mateus é um menino de Deus, né? Menino ora, lê Bíblia. Ai, conheço um monte assim, mas é pura fachada. É verdade, irmãos. Com certeza. Eu chego assim, nossa, a Edneia, né, rapaz, olha, dedicada na escola dominical, mulher de Deus. Mas aí vai falar assim, meu filho, mas não sei não, você precisa ver como é que eu conheci ela não me engana. Irmãos, você vai ouvir isso. Eu já ouvi um pastor, irmãos, falando mal não vou falar o nome dos líderes não, falou de um, falou do outro, e eu fui cortando, e falei, aí a minha pergunta sempre é, você tem prova? Mas é mesmo, eu falei, você tem prova? Até que ele chegou num pastor, né, que eu admiro, conheço, um homem sério, já está aí com 80 e poucos anos. Quando ele falou, e o pastor fulano, quando ele citou o nome, eu falei, olha aqui rapaz, é verdade? Você tem prova? Não, é mesmo. Aí quando eu insisti, você tem prova? Você é fã dele. Aí ele me acusou. Falei, rapaz, o cara é um pastor no meio da rua, irmão. Amigo meu. Eu tenho uns amigos que é uma benção.
Eu falei no meio da rua para todo mundo escutar, irmão. Até o irmão dele, que é pastor também e que é fofoqueiro, ele ficou com medo, porque eu falei no meio da rua para todo mundo. As pessoas da rua começaram a olhar. Eu falei assim: olha aqui, seu filho do diabo. Porque o diabo é esse que faz acusação leviana. Você não tem prova que está falando? E se você continuar, a gente estava fazendo um serviço na casa da mãe dele, eu vou deixar aquilo tudo lá e vou para casa, você vai perder material, e você de hoje em diante não fala, você não elogia ninguém, só elogia a si mesmo, você não consegue ver qualidade em ninguém, só vê defeito, mas a casa caiu. Não sei como que ele não pulou no meu pescoço para brigar, porque a casa caiu. Falei: filho do diabo, você está igual o diabo, rapaz, que tanto que você acusa, que tanto que você aponta erro, você não consegue ver qualidade em ninguém não, rapaz? E aí, meu irmão, e ainda é leviano, faz acusação sem prova? Acabou. Depois, agora de uns tempos para cá, ele continua, mas perto de mim ele não faz isso não. Ele chega perto de mim: você viu que benção, né? O pastor fulano pregou, elogia. Olha, ele elogia os outros. Ele fica com receio. Fala: o que eu estou falando, pastor, não é acusação não, tá? Cheio de medo de levar outra burdoada. Mas ele é leviano, irmãos. Você vai falar alguma coisa? É para edificação? Não é, então vê se não fala. Que tem boca, irmão, que é uma latrina. Tem que tomar cuidado. Então cuidado, que o fofoqueiro não é amigo de ninguém. Se ele está falando dos outros para você, ele vai falar de você para os outros. Isso é fato. Então eu não estou interessado em alimentar cobra. Daí a gente corta. Não deixa passar. Sim. Ô irmã Isabel, o Mateus não tinha acompanhado muito a imagem atual, né, da live, né? Que a câmera tá melhor, né? Aí tá falando: o pastor tá parecendo até mais jovem nessa câmera nova. Eu amo essa câmera. O César falou assim: a paz, irmão, gosto da prática do futebol, mas não gosto da importância que dão ao futebol. Sim, todo extremo, né? O esporte é importante para a saúde, faz parte da educação cristã. O Luiz Lemes, ele sempre está acompanhando a gente na live, né? E ele sempre elogia, né? Sempre quando está no andamento ele cumprimenta a gente, tal, participa. Ele falou assim: a paz do Senhor Jesus, gosto de ouvir as verdades, muito bem, pastor, que continue assim, né? Amém, amados? Estamos chegando ao final? Deixa eu ver. Chegamos. De pé, por favor. À noite estaremos de volta às 20 horas. Orem para que Deus nos dê um tema que edifique. Hoje falamos sobre as armas que atingem a alma. Então cuidado com os fofoqueiros. De hoje em diante você já sabe que o fofoqueiro é o emissário de Satanás. E quando ele começar a falar, você fala: eu vou perguntar para o fulano se é verdade. Você vai ver só o que ele vai fazer. Ele vai ficar arrepiado. Rapidinho ele fala: não disse que eu falei não. Falei: então o que você está falando é mentira. Não é mentira. Falei: então não tem problema falar. Você vai continuar falando? Vou contar tudo para fulano. Você é fofoqueiro? Fala: quem está falando? Não é fofoca não. Você disse se for verdade. Deus amado, em o nome bendito de Jesus, queremos agradecer pela tua palavra, por essa escola bíblica nesta manhã. Que o Senhor, Pai, conceda a teus filhos discernimento para se defenderem dos Sambalates, Tobias e Gessens dos nossos dias, para que igrejas, famílias não sejam penalizadas por causa de pessoas com um coração tóxico. Em nome de Jesus Cristo, guarda as nossas vidas sob o sangue do Senhor, nos abençoe no retorno aos nossos lares, dá-nos uma tarde de bênçãos e conceda que à noite estejamos juntos para a meditação da Tua Palavra e que o Senhor, Pai, nos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.